Olá, família Debate Síndico. Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, inovação e uma coisa muito importante, inclusão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui da gente. Como toda semana, quero agradecer toda a nossa equipe de produção que faz todo esse trabalho para a gente estar aqui e dizer que na nossa live 230 estamos recebendo uma pessoa que eu admiro muito. E o tema tem tudo a ver com essa pessoa, porque é uma pessoa ligada ao olhar do condomínio. É uma síndica, assistente social, com história de vida política, quer dizer, acostumada a se preocupar com uma série de coisas. Seja muito bem-vinda. Ela já está aqui. Vamos bater um papo sobre engajamento de condomínio, o como a gente deve respeitar a vida no dia a dia do condomínio. Olá, minha amiga, como você está? Olá, olá, Valmor. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento e que também certamente assistirão posteriormente. É verdade, viu, ô Cláudio? A gente, durante a semana, acho que muito por causa do horário, por causa do momento, né? Durante a semana, triplica a audiência. E agora Verdade. a gente tem feito uns cortes a pedido, né? Porque a gente procura ficar um pouquinho menos de uma hora, mesmo assim é um tempo grande, né? Aí depois a gente faz os cortes para que isso melhore. Mas desde já, família, vou falar para vocês que tenho certeza que ela está à disposição para o que vocês quiserem. Eu só vou dar um palpite para vocês. Não chamem ela para briga, não, porque ela é forte nisso, né? Olha, Ei, dona Gramberg, eu acho que quando a coisa é para briga é contigo mesmo, né? Não? A olha, nossa eu vou te outra dizer, live, olha, nossa outra live foi falando sobre síndico profissional ou orgânico. Já foi para quebrar tudo. E agora sobre inclusão no condomínio. Se apresente, por favor, para quem ainda não te conhece. então, boa noite a todos mais uma vez. Valmor, obrigada pela nova oportunidade em estar com você nesse debate, nesse canal fundamental para todos que precisam esclarecer as suas dúvidas, que queiram participar, trazer a inovação, trazer um olhar diferenciado sobre aquilo que todos têm na sua trajetória, no seu contexto cotidiano, enquanto síndico orgânico ou profissional. Então, meu nome é Cláudia Grimberg, eu gostaria de deixar aqui um Xanatová, um Metucá a todos, meus amigos judeus. Axé, Hoje nós comemoramos o Ano Novo Judaico e, portanto, eu deixo aqui que seja um ano muito doce, com muita reflexão sobre tudo que está acontecendo hoje no mundo. Bem, meu nome é Cláudia Grimberg, eu sou síndica profissional desde 2005, sou assistente social com pós-graduação em gestão de saúde pública. E eu decidi, enquanto assistente social, formular projetos para os municípios que possam desenvolver áreas fundamentais para que a população avance na qualidade de vida, mobilidade urbana, saúde, educação, serviço social e, principalmente, a empregabilidade, porque a qualificação está cada vez mais difícil e nós, em pouco tempo, se nada for modificado, teremos que importar mão de obra. é verdade. E, enquanto síndica profissional, eu realizei meu primeiro curso em 2009, mas em 2005 eu entrei para o cargo de síndica profissional, exigindo já um prolabore
em relação a esse trabalho que muitos pensam que basta trocar pelo valor condominial. E antes de ser síndica, eu fui conselheira e fui subsíndica. Eu acredito que nós tenhamos que passar por todos os setores para poder entender o que cada categoria deve avaliar e, principalmente, executar. Então, enquanto conselheira, eu verificava as contas do síndico. E foi nesse período que eu percebi que nós precisávamos modificar as coisas que não estavam adaptadas à transparência, a uma objetividade e, principalmente, a cordialidade que deveria existir no condomínio. E me tornei subsíndica, me preparei para depois, posteriormente, assumir o cargo de síndica. De 2005 para cá, muita coisa se modificou, mas o desinteresse dos condôminos é algo que me chama muita atenção e eu sempre farei um paralelo com o Brasil. Por quê? Os condomínios fazem parte do Brasil, de um bairro, de uma cidade, de um estado, onde nós precisamos de uma associação de moradores forte, precisamos ter diálogo com o batalhão da área, precisamos ter contato com outros síndicos para verificar se no prédio ao lado, em frente, existe o mesmo problema que o nosso ou problemas de outra natureza, para que juntos possamos formular ideias, projetos para fortalecer o que a maioria no coletivo decidir. Concordo. Inclusive, uma coisa que a gente fala muito aqui, viu, Cláudia? Moradores entendam que o síndico é um agente da mudança. Mas quem faz as mudanças é o coletivo, não é o síndico. Não adianta ele ter a melhor boa vontade ou a menor boa vontade, se não houver pessoas, como que a Cláudia começou dizendo, que conheçam o dia a dia. E a gente sabe, Cláudia, que pelo menos 90% de quem mora em condomínio é o imóvel da vida. Então, por que não a gente cuidar bem? Por que não a gente valorizar um patrimônio da gente, né, Cláudia? Mais uma coisa já para você continuar. A gente fala muito de síndico que conhece de engenharia, síndico que conhece de direito, síndico que conhece de elétrica. E você veio com uma proposta que eu acho muito legal, assistente social. Não é fácil, não, né? Tem que ter esse lado assistente social, né? É verdade. O que acontece? Quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho como síndica profissional, eu percebi que os condomínios não tinham esse diferencial. Hoje, muitos já estão engajados, mas nós estamos falando de 2005, quando eu já trazia essa leitura, essa análise, esse olhar que é muito importante e, particularmente, feminino. Sim. Então, o que acontece? Eu comecei a desenvolver nos condomínios um espaço para que nós pudéssemos separar o papelão. Esse papelão todo que é destinado a cooperativas de catadores, para que eles possam retirar dali o seu sustento. Nós começamos a também investir na reciclagem das pilhas, baterias. Nós temos convênio com alguns lugares que recolhem o óleo de cozinha que nós enviamos nos tonéis adaptados, corretos, para que seja transformado em sabonete, em detergente, para que possa ser utilizado em casas de repouso, em orfanatos. Isso faz com que esses locais que vivem de doação possam economizar o valor que seria destinado
a esses produtos. E eu faço um espaço também onde as pessoas podem doar os seus livros para que outros condôminos possam ler e também realizar a sua doação para que fiquem lá. Eles podem trocar os livros, podem ler, devolver. Isso faz com que a integração permaneça existindo. Hoje em dia, as pessoas ficam sempre na tela do celular, num momento muito individual, e eu resolvi fazer, num dos condomínios que eu trabalho, a amarelinha. Virou a sensação. O que é a amarelinha? Legal, muito legal. É aquele negócio de pular, né? Quando eu estou lá, eu pulo junto. Ah! É muito legal. Tem aquela parte também, Valmor, da questão dos animais, né? Nem sempre os animais são bem-vindos no condomínio. Mas é preciso entender que se você vai comprar um pet ou ganhou um pet, você precisa verificar a raça. Ele gosta de ficar sozinho? Você tem um tempo para se dedicar a ele? Você chega muito tarde do trabalho, não tem esse período que possa se dedicar? Então, não tenha esse animalzinho, porque isso vai gerar um conflito com os demais moradores. E eu decidi, então, fazer o parcão. Tem escorrega, tem balanço, tem aquele movimento tubular. Eles adoram. Para os pets? Sim. Olha, família, olha que importante. Eu quero voltar num dos itens que você falou. Semana passada, aqui no Litoral Paulista, houve uma invasão em um prédio que veio, dizem, por parte do porteiro. Mas por que eu estou pegando no gancho do que você falou, Cláudia? O condomínio, estou fazendo das suas palavras as minhas, é uma microcomunidade. Então, nós precisamos olhar para dentro e para fora também. Se a gente facilita a vida do pegador de lixo e ele pega uma coisa que já está selecionada, você passa até alguém que são teus olhos lá para fora. Né? Se você tem um processo de pilha reciclada, você está criando uma integração para fora também. Bacana que você está criando similaridade com seus moradores. O cara do reciclado vai identificar que o outro também é do reciclado, e isso cria uma máquina de envolvimento, né? E a gente considera muito importante, né, Cláudia, que as pessoas se relacionem bem no condomínio, porque isso facilitará a vida de todos, né? É bom, inclusive, para você estar de olho na manutenção, como você também já comentou alguma coisa, né? Então, o que acontece? As manutenções, nós fazemos sempre aquele checklist, né? Temos o seguro obrigatório anualmente, a limpeza da caixa d'água semestralmente, a recarga do extintor anual, a limpeza das fossas e da caixa d'água. Eu terminei há pouco tempo uma obra, eu coloquei até uma filmagem no meu Instagram sobre essa obra que nós concluímos. Era necessário realizar a estrutura toda de saneamento que não existia naquele condomínio. Então, nós fizemos a fossa, a caixa de gordura, fizemos a impermeabilização, fizemos a passagem que precisava interligar todas as tubulações na rede normal da cidade. Mas não adianta colocar aquela caixa individual, porque o morador ele não vai se lembrar de fazer a limpeza. Então, nós fizemos integrada, tem a gravação lá que eu acompanhei, fizemos a perfuração em todo o condomínio com a Bobcat, que nós tivemos que alugar. Quando estávamos nessa obra,
percebemos a necessidade de aumentar a altura do portão, porque não passava ambulância ali se precisasse socorrer um morador. Então, uma obra vai levando a outra. Nós vamos verificando aquilo que é necessário de acordo com a legislação, porque o prédio é de 1980. Então, naquela época, não era exigência que a cobertura do portão fosse de um tamanho que permitisse a passagem de uma ambulância e até mesmo de um caminhão baú, 2 eixos, para entrar e descarregar o material. Nós tínhamos que descarregar o material na rua. Como é que nós vamos deixar 5 metros de areia sem estar ensacado na rua? É impossível. Nós vamos obstruir a calçada, o que vai causar um transtorno para os PCDs. Então, veja como a obra tem a ver com a questão da assistência social, que eu costumo integrar para poder as pessoas conseguirem entender que elas formam um coletivo. Por exemplo, em São Paulo, foi aprovada no condomínio, né, uma lei na Alesp que protege a violência que a mulher sofre todos os dias. Então, Rio de Janeiro já está verificando essa possibilidade e, mesmo sem aprovação na Alerj, eu imprimo um cartaz e coloco em todos os condomínios para onde os condôminos podem ligar ao se certificarem que existe uma violência acontecendo ali contra a criança, na questão do conselho tutelar, contra os idosos, no Disque 100, a questão da violência contra a mulher para o Disque 180 e assim por diante. Então, é muito importante que naquele quadro de telefones úteis que eu mantenho assim que eu entro, é a primeira coisa a fazer, é essa comunicação para os condôminos. Eu envio uma circular informando que ali naquele condomínio vai existir uma reciclagem do óleo para que não haja um descarte incorreto, prejudicando, inclusive, a tubulação, porque o óleo de cozinha ele prende na tubulação do PVC e, muitas vezes, não adianta você chamar a empresa para desentupir. Vai ser necessário substituir aquela parte da tubulação, onde nós vamos ter ainda a despesa do azulejo, do revestimento, da argamassa, do rejunte e a mão de obra do profissional. Então, veja, Valmor, quantas coisas podem ser evitadas se nós estudarmos e formos além daquilo que diz que um síndico profissional, uma síndica profissional deve levar em consideração no seu trabalho. Eu procuro sempre colocar essa questão do social, porque isso humaniza muito a vida dos condôminos. Agora nós estamos tramitando na Assembleia Legislativa do Mato Grosso o projeto de lei 238/2023, que ainda não está em plena não está votado, né? efetivação aí, porque ele estabelece uma obrigatoriedade de fornecimento de curso sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Então, você veja, eu já fazia isso desde 2005. Olha o tempo que o Legislativo leva para executar uma lei que já poderia ser cotidiano se outros síndicos colocassem em prática. Mas o que acontece? Nem todos os síndicos são assistentes sociais. Eu levo esse olhar por conta da minha missão. Eu não digo nem que é um trabalho, é uma missão que eu adoro, né? Porque a assistência social ela é muito diferente do assistencialismo social que atualmente ainda é praticado no Brasil. Sempre foi praticado. Ele era praticado
praticado antigamente pela Igreja Católica, depois ele passou a ser praticado por algumas primeiras damas, hoje é praticado por outras igrejas e ainda mais de forma governamental pelos municípios, estados e ente federativo. E eu costumo dizer que aquilo que dá dignidade ao ser humano é o trabalho. E eu preciso tirar essa geração, que, puxando aqui para a minha cidade de Teresópolis, temos 45% dos jovens que não estudam e nem trabalham. Essa é uma mão de obra que nós estamos perdendo, preciosa, Valmor. Porque nós temos os cursos tecnológicos, nós temos o curso profissionalizante, que, na época que eu estudava, era obrigatório. Ou você fazia o científico para entrar numa faculdade, ou você poderia escolher o segundo grau técnico. Isso, nós passamos mais de 10 anos sem um incentivo correto e abrangente para que nós tivéssemos técnicos na nossa nação e, portanto, fornecendo uma mão de obra qualificada. Hoje, a maioria das empresas de tecnologia, ela fornece o curso para os alunos que, mais tarde, eles vão trabalhar na Europa, nos Estados Unidos. Nós formamos excelentes técnicos que não têm mercado de trabalho no próprio país. Cláudia, primeira coisa importante, você virou assistente social com 6 anos de idade, quando você já começou a brigar com a carteira para canhoto. Já era de lá esse negócio aí. Família, usem esse aviãozinho aí de lado. Estão chegando na primeira parte. Já falamos sobre inclusão de forma muito ampla. Algumas coisas importantes. A gente lembrar que a inclusão é interna e externa ao condomínio. O condomínio é parte da sociedade. E para eu não me perder aqui, que eu já estou me perdendo, que é muita gente, deixa eu agradecer quem está aqui desde o começo. Fabrício Brocol, Éder Soluções, JLE Engenharia, Validonel, Lopes Pintura, Flávia, DKY Incêndio, Jordano Couto, Sheila Militão. Uma outra coisa que você precisa conhecer, Sheila Militão, e o Chá das Síndicas. Eu vejo o seu posicionamento sobre o olhar feminino. Não que os homens não tenham um olhar feminino, né? Como já dizia Caetano, mas é diferente mesmo, gente. A gente tem que considerar isso. A Samantha Bione, Josimar, Bruno Reis, Plataforma Síndicos, JR Síndicos, síndicos profissionais. O resto eu vou falar um pouco mais. Eu, Rosângela Profissional, síndico sincero. Então, só pegando para a gente não perder a preocupação que a gente tem hoje aqui na Live 230. Entender que o condomínio é, sim, uma cidade, é uma comunidade. Então, tem que se preocupar com o reciclado, tem que se preocupar com a manutenção, tem que se preocupar em estar gerando mão de obra, gente. Eu diria, nós começamos aqui com a Cláudia saudando o povo daquele lugar do mundo onde está muito em guerra, e lá na região tem uma cultura muito interessante que é dos kibbutz, que se tinha lá muito tempo atrás, que é uma coisa que vai acabar acontecendo com o tempo. A gente precisa, gente, cuidar de quem está perto da gente. E cuidar de quem está perto da gente é cuidar do prédio, é cuidar da grama, é da tubulação, que o óleo desce numa tubulação plástica e não dá manutenção. Estou aprendendo mais ou menos, Cláudia? Acertei algumas coisas? Como é que está? Na verdade, meu amor, você dá aula. Então, eu não posso aqui nem dizer que você está aprendendo. Só para a gente concluir essa parte social, né, que eu trago sempre comigo, além da campanha do agasalho,
e a questão da tampinha também dos reciclados, tampinha de garrafa PET, garrafa de leite, para que a gente possa gerar o peso adequado também com aqueles anéis de latinha, para que a gente possa trocar por cadeira de roda. Eu apoio a One by One no Rio de Janeiro, que é a Um por Um, que tem mais de 20 anos de existência, e toda quinta-feira existe a separação das tampinhas por cor, para que possa ser entregue às cadeiras de roda de acordo com o peso adequado. Mas eu queria destacar também, vamos, além da campanha do agasalho, das tampinhas de garrafa PET, o seguinte: eu gosto também de abrir aquelas latinhas, aquelas embalagens de leite, porque Sim. eu faço as esteiras térmicas. Eu contrato as costureiras e compro aquele viés, faço a costura nas esteiras térmicas, porque, infelizmente, nós temos muitos moradores na rua ainda, em muitas cidades. Então, a cada 18 embalagens, é possível fazer Uma esteira. uma esteira, e pensando sempre que o morador que está em situação de rua, geralmente ele vem acompanhado de um pet, eu faço também um menor para que o cachorrinho possa ficar ali ao lado dele, enquanto eu não consigo um abrigo público para que ele possa ser qualificado, para que ele possa ser tratado se tiver uma dependência química, para que ele possa ser reinserido no mercado de trabalho com aquilo que ele desenvolve melhor, seja a economia criativa, seja a contabilidade, seja um curso técnico de torneiro mecânico que ele possa fazer. Então, eu procuro ter um link com algumas empresas que contratam essas pessoas que passaram por situação de rua, em vulnerabilidade social, e fazemos o encaminhamento. Só para a gente fechar realmente agora, como eu faço aniversário no dia que nós temos aí a comemoração do autismo, dia 2 de abril, então essa foi uma luta que eu encampei para a vida. Então, nós, ultimamente, temos percebido que muitos autistas estão residindo em prédios. Eu, por exemplo, tenho convívio com alguns que são excelentes no teatro. Excelentes. Eles cantam, eles dançam, eles representam, eles tocam um instrumento musical. Tem alguns que se sentem melhor na água. Então, eu chamo os professores que podem dar uma aula para hidroginástica, que possam ter um olhar diferenciado para essa comunidade, para que eles possam se sentir incluídos. Muitas vezes, os pais de crianças autistas, né, que têm o transtorno do espectro autista, essas famílias procuram morar em casas ou até mesmo naqueles condomínios que tem o garden, porque aí eles podem ficar ali com mais privacidade, com mais tranquilidade, porque o autismo ele é hereditário, tanto o grau 1, o grau 2, como o grau 3 são passados de forma hereditária. Não Então, sabe. muitas vezes ele é muito leve e é possível levar uma vida tranquila. Mas o grau 3 é aquele que não interage, muitas vezes não fala. E o que me leva para a vida pública a disputar, muitas vezes, sem nem ter tempo, uma cadeira no legislativo? É porque nós precisamos de um abrigo público que trate do autismo grau 3. Por quê? Nem sempre a família deseja ficar com aquele ente querido que deveria ser pela família.
Quando os pais não estão mais aqui, que eles falecem, a família deseja saber da abertura do inventário, quanto vai ficar para cada um e vida que segue. E esse autista, ele precisa de cuidado enquanto ele vive. Então, nós precisamos ter um olhar social para essa camada da população, porque eles não têm ninguém. Eles precisam ter um lugar onde possam ficar. Isso acontece muito também, Valmor, com os idosos que não têm mais família. Muitas vezes eles ficam internados nas UPAs, nos hospitais, já com alta, ocupando um leito que precisa ser destinado a um outro paciente, a um outro usuário do SUS, e isso não é possível porque ele está ocupando um leito onde ele deveria estar numa entidade, porque pagamos impostos para isso, que o Estado estivesse provendo. Então, você veja, tudo está interligado, tudo está interligado. A mobilidade urbana de uma cidade está interligada diretamente com a qualidade de vida que os condomínios precisam. Nem todos os condomínios têm uma área que os moradores podem utilizar. Eu, pelo menos, sou síndica de condomínios menores, pequenos, porque entendo, como você destacou no início da nossa live, é o imóvel da vida. Sim. Não importa se aquela pessoa herdou, se o pai comprou financiado ou se foi à vista com a rescisão do trabalho, não importa. O que importa é que ele tem um bem que precisa ser cuidado com respeito, com zelo, com o olhar de quem gostaria de ser tratado daquela forma. Sem dúvida. Isso se chama empatia. Quando a Covid veio, eu pensei que quando ela tivesse findado, nós fôssemos ter mais empatia com o próximo. Pelo contrário, piorou ainda mais o que já não estava bom, né? E isso significa o quê? Que a população, não estando satisfeita com o seu governo federal, estadual e municipal, ela desconta a raiva daquilo que ela pensa que não pode mudar no seu vizinho, no seu trabalho, no seu colega de rua, quando, na verdade, é muito mais fácil ele se engajar na associação de moradores para modificar o prédio onde ele vive, a rua e o bairro onde ele está, para depois modificar o Estado e o país. Muita gente me pergunta, Cláudia, você não precisa disso. Por que você se candidata? Eu me candidato porque, acima de tudo, antes de tudo, eu sou uma cidadã. Então, enquanto cidadã, eu quero estar no espaço que disputa o orçamento do ano seguinte para a educação, para a saúde, para a mobilidade urbana, para disputar e realizar projeto de lei contra a violência que assola as mulheres, os idosos e as crianças. Hoje nós temos um grau enorme de denúncias. Então, a minha dúvida, sempre que eu vou realizar uma palestra, é: hoje existe uma violência que aumentou ou ela passou a ser denunciada, o que não era antes? Essa é uma dúvida que sempre vai persistir. É isso aí. Se não se tomar uma atitude, né, gente, vai persistir. Vocês viram que o papo aqui vai ficando cada vez mais amplo, né? A gente começou a falar de recolher papelão e óleo. Eu só quero voltar a uma coisa menos importante, mas que eu não tinha pensado nisso. Gostaria que depois você mandasse para a gente imagem dessas, como é que você chamou? Esteiras para morador de rua, que é uma coisa muito simples, gente, que a gente podia fazer um mutirão e favorecer isso. E, obviamente, pensando, nosso tema hoje, né, família, é inclusão. Eu imaginei, conhecendo um pouquinho dela, que a gente ia falar em inclusão, sabia que a gente ia falar da mulher, né? Desse olhar feminino, porque estamos falando de uma assistente social, mas olha como a qualidade do papo aqui.
já estamos numa reflexão de como o nosso caos político-econômico afeta o relacionamento com o seu vizinho. Então, a gente fala muito aqui, Cláudia, de como o síndico tem que aprender o marketing, a ter condição, olhar para o próximo e, acima de tudo, ser político. Olha que aula que a gente está tendo de política hoje, gente. Política é, acima de tudo, conhecer os seus direitos e saber que é seu dever intervir. É isso que você está dizendo, né, Cláudia? É isso que eu estou dizendo, porque o que acontece, Valmor? Nós não podemos pensar no caos político que nós vivemos hoje, agora. Para que nós chegássemos a esse ponto, nós passamos por muitos problemas, muito desinteresse, muita negociata, que nada tem a ver com a política. O que as pessoas não gostam é da corrupção. Mas, quando eu vou conversar sobre política com alguém, as pessoas falam, Cláudia, eu não gosto de política. Aí eu digo, olha, você vive na política durante toda a sua vida. A política, ela está com você, conosco, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. É o valor do condomínio que você vai pagar, é o dissídio coletivo dos funcionários do condomínio, é a causa trabalhista que vai acontecer se o síndico não pagar de forma correta tudo que ele deve àquele funcionário, é o pãozinho que aumentou o valor e vai afetar o seu bolso, é a passagem do ônibus diante de uma mobilidade urbana, onde você, de acordo com o centro que você esteja, leva de 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. É o local do trabalho aonde você está, muitas vezes como morador de rua, e você passa ali achando aquilo comum, pulando muitas vezes uma necessidade que ele não teve aonde fazer, e você, ao invés de olhar para ele, você imagina que ele possa te agredir ou alguma coisa nesse sentido. Eu, uma vez, conheci um morador de rua que ele tinha renunciado toda a fortuna da família. E eu levei esse rapaz para fazer um curso de qualificação e hoje ele trabalha num escritório contábil. Nós temos uma ótima relação. Ele pinta, ele reproduz aqueles vasos antigos na tela. Então, é você ter audição para aquilo que muitas vezes as pessoas não têm visão. É Então, isso aí. eu costumo sempre dizer que se as pessoas não votarem, não procurarem objetivamente saber da vida do candidato antes dele chegar ali, o que ele fez, o que ele foi, o que ele é, hoje, através do Divulga Candi, nós temos tudo lá. Quem responde processo, quem não pode ser candidato, quem é ficha suja, quem não tem as certidões corretas. Porque se nós tivermos essa visão de não votar, ou votar em branco, ou cada vez que nós temos uma eleição, a abstenção bateu o recorde, nós não vamos sair dessa E é situação. Porque o que mais acontece. quem tem propostas não consegue chegar. E quem compra o voto do vizinho permanece lá. Então, se existe aquele que compra, é porque existe aquele que vende. É igual a questão do tráfico. O tráfico só tem esse fortalecimento todo porque existe quem consome. Demanda, né?
Entende? Existe uma O demanda ferro e uma velho, oferta, né? o ferro velho só existe porque esses roubos que acontecem aí com aquelas caminhonetes, porque existem as encomendas. Então tem todo um cartel por trás, Valmor, que as pessoas precisam enxergar. Isso não é negócio, isso é ilícito e precisa ser combatido. Exatamente como o iPhone, que é contrabandeado, né? O brasileiro ele precisa primeiro consertar os seus erros, para que depois ele pense em consertar o Brasil. Olha, gente, família, estamos tendo uma aula que eu achei que era de inclusão e tá virando política. Deixa eu aproveitar. O síndico sincero, você falou que o número lá de Petrópolis é muito grande, agora você está entendendo. O síndico sincero é um outro síndico muito preocupado com treinamento. Está vendo que ela conhece mesmo quanto tem lá. Quero agradecer também Prisma Contract, Engenheiro Henrique, Legais Patentes, Energy, Portão, Lift Businesses. Marcelo, precisamos fazer uma campanha de montar essas esteiras para gente de rua, cara. Que, por sinal, a ideia dela é tão legal que serve para o calor e para o frio também. O calor também mata. A gente acha que morrem a população de rua só no frio? Não, no calor também. Lift Business, MM Elevadores, OCS Serviços, Cortina Nova Pérsia, adoro esse nome, gente. Cortina Nova, entre em contato para a gente fazer uma live. Jornal Monitor Econômico, Qualitec Elevadores, Carlos Adriano. Aqui Casares Carvalho e Condobens. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live vai ficar gravada, como a gente fala sempre. Clica aí no aviãozinho, curte lá para que a gente faça mais, para trazer mais vezes. E a Cláudia, por exemplo, vai ficando cada dia mais importante, vai ficando junto da gente. Se eu não mostro para ela toda a audiência que a gente tem, eu não sei se ela vinha, não. 2 dias antes da eleição, né, amiga? É muita perseverança no seu trabalho. Parabéns. Valmor, eu costumo dizer o seguinte: antigamente as pessoas diziam assim no seu teste vocacional: o que você deseja ser quando crescer? Para mim, caíram três profissões: Certo. advogada, jornalista e assistente social. Eu amo o direito. Amo, não vou dizer para você outra coisa, porque eu sou apaixonada por direito. E eu vou te dizer, eu gostaria muito de ter seguido direito, porque eu sou apaixonada pelo Ministério Público. Eu amo o Ministério Público. Eu trabalhei por muitos anos como jurada no Rio de Janeiro, no primeiro e no quarto Tribunal do Júri. No dia que eu precisei sair, porque resolvi me dedicar aos projetos sociais, percorrendo todos os municípios do Rio de Janeiro, uma das juízas disse que sentiria muito a minha falta e fez uma carta do próprio punho me dispensando com louvor. Olha, eu Coisa fiquei muito boa, hein? emocionada, fiquei muito feliz, muito, muito feliz, mas eu não segui a carreira de advogada, embora eu goste muito, faça inclusive as petições para reunir as provas e entrar na justiça quando é necessário, porque eu gostaria de ter seguido o direito penal, né? Então, eu faria 5 anos, teria executado meu estágio e entraria pelo concurso para o Ministério Público. Mas, quando eu comecei a observar que as leis não punem os bandidos, onde eu vou me debruçar noites a fio, procurando as provas para condenar aquele réu, e ele saindo de lá condenado a 30 anos, eu tê-lo
que ver sair pela porta da frente do presídio, cumprindo 1/6 da pena, depois de executar uma vereadora eleita com quase 50 mil votos no Rio de Janeiro, uma criança, né, através do infanticídio, uma mulher através do feminicídio, eu falei, não posso. Não posso porque eu não tenho o que falar para a família da vítima. Concordo. Eu não vou poder dar um abraço e dizer para ela, olha, Fiz o que eu pude. sinto muito que o meu país, que o Brasil, não condene de forma séria, efetiva, definitiva, quem tirou a vida da sua filha, do seu pai, da sua companheira. Então, por isso, eu decidi seguir pelo serviço social. Por isso, não seguir o direito, embora, do meu jeito, tenha conseguido prestar o meu trabalho fazendo as condenações pertinentes, embora tenha ficado pouco tempo lá os réus, os quais foram condenados. Ô, Cláudio, Entende? o que você faz é a justiça, é o direito, né? Assistente social é um grande cargo de justiça. Parabéns pela sua fala, pela sua vida. E como eu imaginava, esse papo seria maravilhoso, precisamos ter mais. Mas estamos chegando no nosso quase finalzinho. Olha, eu sigo à sua disposição, viu? Quando eu fui convocada, porque eu não sou convidada, eu sou convocada e eu venho imediatamente, trago os temas. Ontem mesmo eu sentei, 2 horas da manhã, terminei o que eu precisava colocar em prática aqui para que pudéssemos conversar. Um chamamento seu é um prazer, porque nós vivemos num país onde nós temos que produzir e trazer as pessoas com mais experiência para estar conosco. Muitas vezes eu ouço falar em relação às mulheres, né? Cabelo branco envelhece. E aí eu ficava pensando naquilo, o que significa o cabelo branco envelhece. O meu, eu jamais pintei e jamais pintarei. Quando chegar o momento, ficarei com eles porque eu gosto. Não faço nenhum tipo de procedimento. Acho que a natureza é a melhor coisa sábia que já aconteceu no planeta. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de dizer que nós, mulheres, temos um olhar, sim, para os condomínios, embora sejamos a maioria da população brasileira, com 53%, onde devemos estar atuando no mercado de trabalho em condições igualitárias, somos menos no mercado condominial. Então, nós, mulheres, podemos trazer um olhar muito crítico, objetivo, de forma igualitária, inclusiva para o coletivo. Nada contra os meninos, mas nós viemos para disputar esse mercado, para ganhar e, principalmente, permanecer. Dessa forma, nós conseguimos mostrar que o nosso exemplo vale, podendo trazer novas lideranças para o nosso mercado. É aquilo que eu digo, para fortalecermos uma rede de mulheres, precisamos ser aliadas, jamais adversárias. Cláudia, Se eu encontro uma companheira que ela tem um destaque naquilo que ela é melhor, eu não tenho que combatê-la. Eu tenho que aprender com ela como fazer daquela forma, como ela também pode agregar ao meu trabalho naquilo que ela observar que eu faço melhor. e incluir, né?
Isso está dentro do nosso tema, que é incluir. Você falou uma coisa que eu também acho interessante, como existem mais homens do que mulheres nesse caminho. Mas o importante dos dois é que juntos isso melhore o nível. Não é a questão do melhor ou pior, gente. Acho que todo mundo que vive, não precisa estar de cabelo branco, vai aprendendo que existem os dois lados. E que um lado complementa o outro. E, quiçá, um dia isso seja feito com toda essa maestria que a gente está falando aqui. Entendendo o que é a força da natureza, entendendo quem está de fora, entendendo quem está de dentro, fazendo de coração aberto. Mauri, você nas soluções condominiais, você pegou o finalzinho da live, assista essa live, mande para a sua turma, que você verá muita coisa bacana aqui, e todas as coisas com um foco só: o ser humano e o condomínio, que é a nossa área de convivência. Falamos aqui com uma pessoa que me surpreendeu, além de tudo, candidata a vereadora, não sei se pode falar isso no ar, de Petrópolis. De Procurem Teresópolis. saber. Teresópolis. Procurem saber quem é, porque é uma pessoa incrível e, acima de tudo, visão de inclusão. Falando em inclusão, o Marcelo Braga, que está entre a gente, inventou uma coisa aqui que eu gostei e adotei, que é a história da lâmpada de Aladim. Então, eu vou pedir para você, um pouquinho antes de se despedir, que você faça, dentro desse nosso tema, de todo esse papo gostoso que a gente teve, 3 pedidos para Aladim. O que a Cláudia pediria para o Aladim? Olha, a Cláudia pede para o Aladim que o Brasil tenha muita serenidade para votar nesse domingo, que os políticos que sejam escolhidos, tanto no legislativo como no executivo, pensem na cidade e não nos acordos que fazem nos bastidores para deixar, infelizmente, a população à míngua. O segundo pedido, para que o resultado que seja alcançado seja respeitado pela oposição que perdeu, e que, a partir de 1º de janeiro, todos entendam e torçam por aquela cidade em unidade. E o terceiro pedido, para que a inclusão, a fé, o amor esteja sempre nas relações. Nós estamos nos distanciando daquilo que Jesus Cristo pregou, que é a fraternidade, a solidariedade, a igualdade e, principalmente, a paz entre os povos. São esses pedidos que eu deixo aqui. Família, recebemos Cláudia Grimberg, síndica, assistente social, justa, diz que não é advogada, mas é justa, é do direito, falando de uma coisa muito boa, que é a inclusão. Quero agradecer, por último, a Holder Financeiro e a Eficaz Facility. Vocês chegaram tarde. E como isso aqui vai gerar e vai ter um monte de cortes, vocês vão ser recebidos. E eu quero pedir ao Aladim que cada vez existam mais Cláudias no mundo da gente e que você seja muito feliz, minha amiga, e esteja sempre perto da gente. A vocês todos, até quinta-feira que vem, 18h30. Tchau. Valmor, um abraço. Obrigada por tudo. Deus abençoe todos que estão aqui. Amém. Viva o Brasil. Viva a democracia. Viva a democracia. Até a próxima. Até a próxima.